quais os principais erros que nós podemos cometer na F1, no processo da produção da F1, que vão aí, pode ocasionar a nossa kombucha ficar super acidificada, ficar vinagrada. Primeira coisa, gente, quase todo mundo que vem me procurar fala que tá com a kombucha vinagrada, a gente começa a conversar, é esse problema aqui que a pessoa está tendo, excesso de Scooby na fermentação. Por quê? Eu também já fiz isso, acho que todo mundo que começa acaba fazendo isso, porque é bonito, né, ver aquela Scooby crescendo, ficando enorme, né, a gente fica até feliz de ver aquela Scooby ficando cada vez maior. Só que nós temos que lembrar que a Scooby, ela é um material altamente poroso, ela absorve aí mais ou menos 200 vezes o seu próprio volume líquido. E que líquido é esse que ela absorve? É a nossa kombucha, que na verdade é o nosso starter, certo? É como se você colocasse em starter. Então vamos supor que você coloca 10% de starter na sua kombucha e coloca uma Scooby. Aí aquela Scooby começa a crescer, aumentar e você não tira nada dela, tá sempre utilizando e ela vai ficando gordinha, vai ficando mais pesada. Se você pegar uma Scooby de 200, que pesa lá 200 gramas, ela vai ter basicamente 200 ml de starter dentro dela. Então ela vai estar ácida, ela vai estar bem ácida. E quanto mais velha ela for ficando, é pior. Então, o principal erro de kombucha vinagrada que eu vejo é excesso de Scooby. Porque daí o que acontece? Você coloca os 10%, coloca essa Scooby enorme, e daí o que acontece nesse processo? Você já começa com pH extremamente ácido. Aí vai dar... Às vezes, já chegou a ponto de eu perceber que, quando eu fiz testes assim, que eu coloquei essa quantidade e bastante Scooby, e o pH inicial, após passar um tempo que acabou migrando ali para kombucha, né, não exatamente na hora que eu coloquei Scooby, o pH inicial já estava quase próximo do pH de colher, isso em questão de um dia, certo? Então você acaba já acidificando demais de início, e daí você espera passar aqueles dias que você já está acostumado a colher, e quando vai colher está super acidificada a sua kombucha. Então esse é o principal erro que pode acontecer, é o excesso de Scooby. Então, colocar menos Scooby, né? Tirar por só aquela partezinha, a última que se formou, a novinha ali. Então o principal aí anota que é o excesso de Scooby. O segundo é um starter muito ácido. Consequentemente, o starter que você colheu lá para guardar, ele vai estar mais ácido que o comum. Então se você coloca lá os 10% desse mesmo starter, né, que está mais ácido, você vai acabar também começando com pH mais ácido. O que eu aconselho é que você, se tiver um pHmetro, você acompanhe, faça esse acompanhamento ali com o pHmetro para começar com 4.2. Eu faço isso, tá, gente? Então eu tenho o pHmetro e eu coloco, às vezes 8% e já meço para ver se atingiu 4.2. Se tiver atingido, eu não coloco os outros 2% para completar os 10%, tá? Esses 10% a gente fala mais para quem não tem o pHmetro, é uma base, tá? Uma base de quanto se colocar. Se você tem pHmetro, você pode se basear no pH que você já está acostumado, que você já sabe que é o que começa ali com uma segurança alimentar. Eu jogo para 4.2, mas você pode ir até 4.5. Eu prefiro jogar 4.2, que eu acho mais seguro. Daí você coloca até atingir esse pH, você já pode começar, tá? Não vai ser pouco micro-organismo, porque eles vão se multiplicar, tudo vai acontecer direitinho ali, tá? O importante é você ter o pH certinho, né, para que não tenha contaminações, mas também não ter o pH extremamente ácido, para que a tua fermentação acabe ocorrendo muito rápido, né, e você tenha que ou colher antes do tempo, que daí acaba não tendo um desenvolvimento tão bom dos ácidos, outros metabólitos, ou então quando você colher mais para frente, lá no tempo que você está acostumado, vai estar super ácida a sua kombucha. Que mais? Usar starter de hotel, starter e Scooby de hotel. Gente, o que acontece? Quando a gente faz um hotel, se for um hotel que você usa com frequência, tá? A frequência que eu digo é semanalmente, você retira e faz outro, tudo bem. Até não vai estar tão ácido, teoricamente, porque se você deixar uma semana a mais ali, ele vai estar acidificando, a não ser que você guarde ele na geladeira, tá? Eu faço assim, eu tiro a starter, porque eu não uso mais a Scooby. Então eu tiro o starter e guardo na geladeira. Se você usa a Scooby, eu até te aconselharia, se você quiser guardar, guarda na geladeira, não deixa o Scooby fora, porque ele vai continuar o processo de acidificação. Aí você vai ter um starter mega ácido, uma Scooby super ácida, e daí já vai começar o processo super ácido, tá? Então, usar o hotel que fica fora da geladeira, eu não gosto por esse motivo, tá? Porque ele acaba acidificando demais. Que mais? Muito tempo de fermentação. O que eu vejo acontecer também é assim, a pessoa, principalmente quem é mais iniciante, né? Recebe lá a sua doação de Scooby, começa, e às vezes a pessoa fala assim, ó, você tem que fermentar por 10 dias. E a pessoa sempre fermenta por 10 dias, só que nós temos que lembrar
que nós temos variação de temperatura, e a temperatura é o principal fator que afeta a cinética, a velocidade das reações tanto bioquímicas dos micro-organismos como químicas mesmo. Então, quanto mais quente, mais rápido vai ser, certo? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui em Curitiba, né? Curitiba, quando tá no inverno, esse inverno então teve temperaturas abaixo de zero, foi bem difícil. Então, a gente sai de 0 graus, vamos supor, para no verão que chega a quase 40. Né? É uma diferença gigantesca de temperatura. E é lógico que a nossa fermentação não vai se comportar igual. Então, no inverno aqui, eu estava levando, nesses dias que estava 0 graus, apesar de eu estar aquecendo um pouco as minhas fermentações, chegava a levar 12 dias, sabe? 14 dias. E agora, quando começa a esquentar, já vai para 7 dias. Então, a gente tem que se atentar a essa questão sensorial, aprender isso, tá? Se tem pHmetro, usa o pHmetro também, que ajuda muito, mas o sensorial principalmente, tá? Então, a gente tem que eu sempre quero tirar essa questão do passo a passo, da ideia fechada, porque cada cultura a gente tem que entender que são seres vivos, né? E seres vivos não é 1 mais 1 é igual a 2, nunca é assim. Então, a gente tem que aprender a conhecer e lidar com eles, saber quais são as variáveis ali que alteram toda a nossa fermentação. E não ficar preso a uma ideia que tem que ser X dias, tem que ser X gramas, tem que ser, sabe, a gente aprender o processo para poder moldar ele para chegar no resultado da melhor kombucha do mundo, que é a ideia aqui que eu quero trazer, tá bom? O que mais? Excesso de açúcar. Existem alguns artigos científicos que eu li recentemente aí que fizeram estudo colocando quantidades diferentes de açúcar para ver várias coisas ali, desde a produção de biomassa, líquida da Scooby, e uma das coisas que se estava observando é a questão da acidificação. Então, quanto mais açúcar você tem ali, mais rápida vai acontecer essa tua acidificação. E por que isso acontece? Porque você vai estar dando mais alimentos para os micro-organismos. Os micro-organismos, tanto as leveduras como as bactérias, quando estão ali no processo aeróbio, né, que tem oxigênio quando está aberto, que a gente só coloca um pano em cima, então está passando oxigênio, eles acabam ali tendo um processo mais rentável, vamos dizer assim, de energia no processo da respiração celular, e nesse momento eles aproveitam que eles têm muita energia sobrando para se reproduzir. Então acaba se multiplicando muito também. E daí, quanto mais comida, mais multiplicação e vai aumentando e produção de ácidos, né? Vai aumentando a produção de ácidos. Então, o processo ocorre mais rápido, né? Vai ter a maior produção de ácidos em menor tempo. Então, eles relatavam ali nos artigos acima de 80 gramas por litro de açúcar já começava a ter uma acidificação bem mais rápida do nosso mosto, e da kombucha, né? Ter essa fermentação mais rápida. O ruim de você ter a fermentação mais rápida é que você não tem um desenvolvimento tão bom, a maturação ali daqueles ácidos que estão sendo formados. E algumas coisas, alguns ácidos ali, pode se formar em quantidades muito pequenas e seria interessante que você tivesse uma quantidade maior por questão de saúde. Então, é bom a gente ter uma fermentação um pouco mais longa, mas não adianta você só fazer uma fermentação longa e vai ficar super ácida. Então, a gente tem que aprender a trabalhar aí no processo para estender um pouquinho a nossa fermentação, mas chegando no pH, no teor de ácidos gostoso no final dela, né? Senão não resolve muita coisa. Então, o excesso de açúcar também é um fator que afeta. Eu utilizo 50 gramas por litro porque eu prefiro terminar a minha F1 com menos açúcar, mais sequinha e adicionar, se eu quiser, na hora da saborização ou com a própria fruta ali. Daí, nesse caso, entra o refratômetro, né? Que alguém perguntou aqui, porque você pode colocar uma gotinha, por exemplo, você faz um suco em casa, vamos supor. Você preparou um suco em casa. Aí você pinga uma gotinha desse suco no refratômetro e olha, e você consegue saber quantas gramas de açúcar tem por 100 ml nesse suco que você fez em casa. Lógico, quando você compra o comercial é mais fácil porque tem lá no rótulo, mas quando você faz em casa você não tem ideia, né? Então ali você consegue com o refratômetro ter ideia de quanto de açúcar você está adicionando através do suco, por exemplo. Então facilita muito. E a outra coisa é a temperatura ambiente muito elevada, como eu falei para vocês, principalmente acima de 28 graus, já começa a ter uma aceleração muito grande do processo fermentativo, ali tanto das leveduras como das bactérias, e acaba acelerando, então vai sim acidificar mais rápido. Então você acaba tendo que colher um período mais curto, como eu falei. No inverno aqui eu colhia com quase 2 semanas, no verão eu colho com 1 semana. Então você tem que se atentar a essas variáveis aí.